Um grande abraço a você, torcedor. Está começando mais uma vez nessa semana o Cidade Esportes. O Cidade Esportes que é produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Cidade, com as imagens da competência do corintiano Gino, apostando que o Corinthians ainda avança dentro do Campeonato Brasileiro, e com a direção geral do Rodrigo Leal, o São Paulino. São Paulo de técnico novo, de técnico sul-americano, com papeizinhos, caneta vermelha, caneta azul, enfim, uma nova diferença aqui no futebol brasileiro. Na ilha de edição, a corintianíssima Paola Chamarella, a loiríssima, que mais uma vez está nos amparando aqui no seu Cidade Esportes. Cidade Esportes que hoje tem uma presença feminina, hein? Dizem que as mulheres fazem um grande almoço, uma grande limpeza de casa, mas no século XXI as mulheres são importantes também no esporte e têm trazido grandes conquistas para o Brasil. Daqui a pouco você vai ficar sabendo de quem nós estamos falando. Aliás, o Ciro Trilheiro trouxe aqui a Edna, né? A Edna, na verdade, ela que pratica velocross e enduros, ela que estará conversando conosco daqui a pouco no Cidade Esportes. E mais uma vez a presença dele, a caneta caiu por aqui, do nosso querido Antônio Marques, com as outras informações. Marcos, um grande abraço e prazer tê-lo aqui no Cidade Esportes. Um abraço, Luiz, um abraço à TV Cidade de Jacareí. Hoje você sabe que a movimentação aqui no estúdio está sendo bastante grande. A gente está vendo aí que temos aí, hoje vamos falar de motocross, bicicross, vamos falar dos esportes. Vocês vão provar que a TV Cidade fala de todos os esportes. Você quer saber de alguma coisa do esporte, é só você ligar aí na sua TV Cidade de Jacareí. É verdade. Bom, não vamos perder muito tempo não, porque a Edna está por aqui e mulher tem muito compromisso, além da questão do esporte. Bem aqui ao meu lado aqui, alguns troféus que a Edna conquistou. A Edna, ela é empresária em São José dos Campos, na área de esporte, juntamente com o esposo, que é o Anderson, que é um piloto também, que pratica aí enduros, né? E o casal aí tem feito sucesso. Mas hoje é a vez da Edna participar aqui no Cidade Esportes. Eu falei há poucos instantes no começo do programa, a Edna, a gente surpreende. Velocross, enduro. Realmente, esse é o caminho que você quer continuar trilhando mesmo? Um grande abraço e prazer ter aqui no Cidade Esportes. Oi, tudo bem. Assim, tá sempre andando de moto, né? A minha função é assim, eu quero estar sempre em todas as modalidades, um pouco do enduro, um pouco do velocross. Eu iniciei mesmo como trilheira, né? Fiquei 1 ano fazendo trilha, me apaixonei, comecei com uma motinha fraquinha, meu marido me levou, ele falou, vou levar você que você vai ver, você vai gostar. Apaixonei pelo esporte, apaixonei. Tive que dar uma pausa por causa da gravidez, segunda gravidez. Quando eu retornei, meu marido já estava fazendo motocross, ele já tinha saído um pouco da trilha, e eu comecei a fazer o velocross. O velocross, ele é uma modalidade, né, na terra, não tem salto, nada, é só uma corrida, ganha quem chegar primeiro com o melhor tempo, né? O tempo que você está no velocross hoje, Edna, aproximadamente? 1 ano. 1 ano, mas para esse ano você já está passando agora para o enduro. Isso, agora eu já tive em março, eu estreiei no enduro, que foi o enduro da mulher, 8 de março, que foi em Itupeva. É uma prova bem interessante, foi feito pelo Fábio, que é da Adrenatrilha, ele que organizou. Ele fez isso só para mulheres, veio mulheres de todos os estados, do Pará, teve bastante participação. Essa prova ela foi feita assim, ela é um percurso de trilha, passa por dentro de uma trilha, mata fechada, atoleiros, tudo, e tem uma parte que tem os obstáculos, né? E tem uma parte que vocês passam pelo shopping também. E esse que é muito interessante lá de Itupeva. Mas a mulher ela tem muita vaidade, né? Tem. E depois você sai do enduro com barro, aquela moto entrando no shopping. Como é que fica a mulher sempre dá um situação? jeitinho, né? Dá uma garimpada lá, limpa um pouquinho e vamos lá. Desce da moto, passa pelo shopping toda feliz, como se estivesse fazendo compra. E todas as outras mulheres, aliás, as mulheres já não observam outras mulheres, né? Para não falar o contrário. Né? Agora, tem um detalhe, o Márcio quer fazer algumas perguntas. A Edna, né, a piloto aí
velocross, de enduro também, tem algumas revistas, ali a Promoto. Isso, a revista Promoto está sempre ajudando a gente, Dando divulgando, uma né? força, né? Isso. E parece que você tem algumas imagens de você. Tenho sim. Eu não sei se o Marcos, você quer questionar ela antes dela mostrar algumas imagens? Não, tudo bem. Então, você quer mostrar para o nosso assinante da NET, então, essas imagens que você tem aí eu tenho uma matéria, né, que foi feita com todas as mulheres que andam, né, pela união do nosso Isso foi esporte. Todas do Brasil, né? Isso, teve várias pessoas, né? Tem exemplos aqui, Curitiba, Mogi das Cruzes, Atibaia, a Michele de Taubaté, Tainá Aguiar, Enfim, do Sul, tem várias, né? Tem várias meninas. E A Sabrina Catana, que também já anda faz muito tempo, participou da prova, que já é pioneira já no enduro também. Aí aqui tem umas imagens, né, das mulheres isso, participando do enduro. Tem eu aqui pulando tronco. Que beleza, hein? Não é fácil não, hein? Não é fácil não. Marcos, então, as imagens estão... depois ela vai mostrando pelo programa. Porque você sabe que em muitos esportes, as mulheres às vezes não são muito bem aceitas. Porque, sabendo no futebol antigamente, fala que o futebol era para homem. Agora eu queria saber dela como é que está sendo aí a presença das mulheres. Como é que está aceita aí as mulheres no motocross, bicicross? Como é que está sendo aí sendo aceitado pelo público? Antigamente não tinha categoria feminina, né? Foi feita a categoria feminina porque foi crescendo esse público feminino e cada vez mais meninas pedindo que queriam entrar e às vezes algumas um pouco frágil, não queriam entrar no meio dos homens para correr e tal. Foi criada a categoria feminina no velocross, no enduro. Então elas competem entre si. E tem bastante mulheres participando? Tem bastante. No velocross, tem gate cheio, às vezes, assim, com 20 motos. 20, 25 motos. Agora, Edna, tem um detalhe. Essas pistas, por exemplo, de velocross, você é de São José dos Campos. São José dos Campos. Os treinamentos são todos lá? A gente tem alguns treinos em Caçapava, tem várias pistas, em Paraibuna. A gente vai procurando, assim, treinar em várias para poder saber quando vai ter uma corrida em tal lugar. Em Caçapava, a gente fica treinando a semana lá em Caçapava para corrida. Agora, o que me chama a atenção é o velocross, por exemplo, não oferece... o velocross é linhas retas, na verdade, na terra, Isso, né? Agora, eu penso assim, não sei se o Marcos concorda comigo. A mulher, ela é frágil, né? Um ser muito bonito que Deus criou, né? Graças a Deus. Eu tenho 2 mulheres. 3 agora, né? A neta Miuki, a Esther, que é minha esposa, e minha filha Juliana. Quer dizer, são maravilhosas. Eu acho que sem as mulheres o mundo não teria perfume. Detalhe importante, a fragilidade da mulher no enduro. Você acabou de falar há poucos instantes que passou por um obstáculo. Existe algum equipamento especial para vocês, mulheres, disputarem esse tipo de competição? Ou é o mesmo equipamento dos homens, não há necessidade É o mesmo equipamento, né? Então a gente tem que estar sempre equipada, uma boa joelheira, o protetor de coluna cervical, o lit brace, né, que protege contra torção, um bom capacete. É o mesmo equipamento que o homem usa, é a mesma coisa. E assim, a mulher sempre tem uma ajudinha, né? Eu tenho meu marido que está sempre por trás, ele me ajudando, então, tal. O Anderson aí o Anderson tá ali, né? No velocross, está lá no treino, caiu, já corre, ajuda a levantar a moto, funcionar, né? A parte mais difícil a gente acaba fazendo. E a cilindrada da moto, o tipo da moto que as mulheres participam, são as mesmas que os homens usam? As mesmas que os homens usam. Tem mulheres correndo de 450 cilindrada, moto forte, moto potente, a mesma coisa que os homens usam. E as velocidades também chegam a atingir a mesma coisa? Velocidade, às vezes, até supera os homens. Legal. Eu fiz uma prova agora em Caraguatatuba, da Velopraia, que eu entrei no meio dos homens para correr. Teve lá um monte de homem lá e eu acabei entrando no meio dos homens e corri. Eu competi também com as meninas e fiz uma outra prova com os homens. Legal, hein? Aí a gente vai se arriscando, cada vez as mulheres estão entrando mais no esporte, né? E não competindo mais entre si, né? Entre as mulheres, já estão partindo para competir por igualdade. Agora, Edna, você tem um esposo em casa que é um piloto de enduro, né? Isso. Houve influência por parte dele com relação a essa participação sua? Sim, ele me influencia bastante, me apoia, me incentiva, vai, você consegue. Às vezes eu vejo, olha que legal, e será que eu consigo fazer? Claro que você consegue fazer, né? Eu vejo uma mulher fazendo, ou um homem fazendo, ele apoia, me ajuda, me leva nos treinos, né? Ele que arruma minha moto, deixa preparada. E pelo fato, assim, de eu ter a loja também, isso ajuda bastante, né?
para poder estar sempre no meio, sabendo. Eu tenho 2 lojas, né, de equipamento, uma que é dentro do shopping, São José dos Campos, e uma no bairro, que a gente tem oficina e a loja de peças. Agora, com relação aos filhos, como é que vocês administram isso? Eles também estão no mesmo caminho ou não? A gente carrega junto, né, leva e monta a tenda, a criançada fica lá. Agora, eu sei que o Márcio quer fazer mais uma pergunta. O Cirama aqui de Jacareí é muito ligado à questão da trilha, né? O Ciro é. Essa influência do Ciro, quem influenciou quem? O Cirão daqui de Jacareí, o trilheiro que influenciou o Anderson ou vice-versa? Acho que o Ciro que incentivou o Anderson. Vamos lá, vamos fazer a trilha, vamos lá. E aí que foi que começou, né? Começou ele já... vamos lá. Pôs qualquer roupa, fez lá, gostou. Não, agora vamos comprar equipamento. Ele está com uma influência grande aqui na TV Cidade. Me parece que o Rodrigo... O Ciro, ele organiza trilha por aí, né? Ele é bem conhecido. Falou no Cirão de Jacareí, todo mundo conhece ele. Deixa eu só fazer alguma observação aqui. O pessoal conhece o Rodrigo aqui, o diretor, o dono da TV Cidade. Um rapaz bacana, jogou basquete. E está com uma tendência de fazer trilha, viu? Já deixou até o... Está interessado mesmo. Aquela barba, né? Aquela barba. O Rodrigão, não está fácil, não. E o Ciro parece que já está providenciando aquela moto para que ele... Você acredita que o Rodrigo vai se encaixar nisso? Porque ele já é motoqueiro. Já é, motoqueiro, né? Já tem meio caminho andado, né? Meio né? caminho andado. Só chega lá e meio caminho andado. Agora, eu queria saber dela o seguinte. A gente sabe que o marido dela, o esposo dela, começou primeiro. Ele que incentivou você a entrar também a participar? Foi ele. Foi ele que incentivou. Ele foi, né, na primeira trilha, começou com trilha, né? O Ciro levou ele para a primeira trilha, o Ciro chamou, vamos lá, vamos fazer a trilha e tal. E aí ele começou fazendo a trilha. Aí ele foi, eu falei, nossa, é muito legal. Eu falei, puxa, eu sempre gostei de andar de moto. Eu andava já de moto pra rua, né? Desde os 15 anos eu sempre tive moto e pilotava moto. Você pediu a opinião dele, por exemplo? Se ele deixaria você participar, já que o esporte perigoso, nada? Então, aí ele me incentivou, ele falou, não, vamos, a gente pegou uma trilhinha devagar, fez, né, um passeio e tal, aí eu gostei, partiu já para outra trilha, aí fiz vários trilhões, já participei de trilhões, agora tá bem conhecida, as mulheres estão indo bastante em trilhão também. É verdade. A Edna continua aqui nos estúdios da TV Cidade, e a gente vai abrir agora uns parênteses, ou 2 parênteses, Antônio Marques. Olha, a língua portuguesa, a gente tem que consertar algumas coisas aqui, com relação a algumas informações aqui do Vale do Paraíba. Uma das informações, depois a gente vai retomar um assunto aqui com a Edna, que também vai saber aí as novidades do Vale do Paraíba com relação ao futsal de São José dos Campos. O futsal de São José dos Campos fez na sexta-feira um jogo contra o Minas, jogou em casa, jogou bem, mas perdeu pela Liga Nacional pelo placar de 3-2. E depois, na última segunda-feira, perdeu para a Intelli, em casa também, só que dessa vez pelo placar de 2-1. Com esse resultado, o time do São José, que participou da 14ª rodada dessa competição, está com 20 pontos e está na 10ª posição. O time fará 4 compromissos fora de casa. Tem o Floripa no dia 13, tem o Blumenau no dia 15, no dia 20 desse mês vai pegar o Crona e no dia 22 desse mês de junho vai pegar a equipe do Jaraguá. Interessante que os 2 últimos compromissos do São José Futsal são difíceis. O time do Jaraguá é o 3º colocado. Classificam-se para a próxima fase as 12 melhores equipes classificadas desse primeiro e segundo turno dessa Liga Nacional, meu caro Antônio Marques. Olha, do jeito que você está falando aí, a gente está sentindo o seguinte, o time de São José, ele tem jogos difíceis, o Jaraguá é um time difícil. Agora, outro time também que tem que se preocupar com ele é o Blumenau. Eu já tenho a oportunidade de ir lá em Blumenau, ver o time, já vi o time jogar, conheço lá. O time é muito difícil jogando lá. Então, o time de São José, o futebol, o futsal, tem que ver como é que vai ser esse jogo seguinte aí, porque fica difícil. O Jaraguá é um time difícil, agora vai se complicar com a equipe de Blumenau. Bom, nós vamos daqui a pouco ao intervalo e depois nós vamos voltar a conversar com a Edna, que é piloto de velocross. Aí nós vamos explorar com relação às conquistas dela e outras informações. Tem muitos troféus bonitos. Tem, nós vamos mostrar depois no segundo bloco. Outra coisa importante é com relação ao basquetebol de Jacareí. O basquetebol de Jacareí, que está disputando esse campeonato da Federação Paulista de Basquetebol, já está classificado para as finais. Mas a informação que eu quero dar é que a equipe estará disputando uma competição nacional agora no final desse mês de junho. Interessante que essa competição ela vai reunir 12 equipes.
e as 2 equipes serão divididas em 2 grupos de 6. E Jacareí estará no grupo do Brusque, de Santa Catarina, também do Paysandu, do Paraná, do Petrobahia, não tem nada a ver com o Petrolão aí que está desenvolvendo, e o Jacareí e mais 2 equipes estarão disputando essa competição. Se o Jacareí Basquetebol conseguir se classificar e for campeã ou vice, estará disputando a Copa Ouro em 2016 para pleitear uma vaga no NBB 9 ou 8. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Marcos, vamos fazer... Pois não. Só rapidinho, eu conversei com o Deco falou para mim, Marcos, nosso time está bem, está jogando bem o time do basquete, vocês têm que falar mais do basquete lá, a gente está falando agora aí do basquete, aí mostrando para você que a TV Cidade também não deixa nada de lado não, está falando do basquete, seu basquete está muito bem aí no campeonato, o interesse mais é do Deco, o Deco está montando um bom time. É verdade, nós vamos falar mais do basquete. Vamos fazer o seguinte, Cidade Esportes faz uma pausa e volta na sequência. O segundo bloco do Cidade Esportes volta para você que está acompanhando aqui, Antônio Marques, a programação da NET, TV Cidade, em Jacareí, São